Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, sejam bem-vindos para mais uma exposição, para mais uma palestra. Hoje nós temos eu não vou chamar de produto, né? Vou chamar de um valor que é extremamente importante, é de primeira necessidade para todos nós. Vocês verão daqui a pouco do que se trata. Antes, porém, de iniciar a nossa palestra de hoje, convidamos a todos para que façamos uma oração, agradecendo sempre, né, a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade, onde nós refletiremos a respeito do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita, das instruções tão oportunas nesse período, em todos os períodos, mas especialmente nesse período de pandemia, de distanciamento social. Nós pedimos, Jesus, as tuas bênçãos para o nosso trabalho, esperando que sejamos úteis, ou sermos úteis, a todos aqueles que nos acompanham, que a nossa informação traga alguma contribuição para a superação das nossas dificuldades e para o nosso crescimento espiritual. Que as tuas bênçãos nos envolvam a todo, Senhor, especialmente aqueles nossos irmãos que sabemos que padecem as dificuldades decorrentes da pandemia, especialmente a doença, o desemprego, o afastamento social, enfim, são tantas dificuldades, Senhor. E nós te pedimos para que eles sejam abraçados, para que sintam a tua presença em forma de muita coragem, de fé, de esperança no futuro. Porque tudo passa, meus amigos. As dificuldades passarão e em breve nós estaremos nos sentindo mais fortalecidos e melhor equipados para o enfrentamento das nossas dificuldades diárias. Mas para isso, Senhor, precisamos da tua companhia, da tua presença. Que ela continue sempre nos premiando, que a tua presença continue sempre sendo sentida por todos nós. É o que te pedimos. Pois muito bem, meus amigos. Eu disse que era um produto, né? Ou melhor, não um produto exatamente, mas algo de extremo valor para todos nós. Eu estou me referindo à amizade. Hoje o tema vai ser a amizade. A gente lembra de Jesus quando se fala em amigo, não é verdade? A primeira imagem que vem à cabeça é a imagem de Jesus.
Porque dentre todos aqueles que um dia se dispuseram a fazer um sacrifício por nós, não há dúvida alguma de que quem fez o maior sacrifício para nos ajudar aqui na Terra é Jesus. Não foi, é Jesus. Por isso nós falaremos do valor da amizade, né? E trouxemos para vocês uma pesquisa que nós fizemos na codificação espírita, nas obras básicas, em todas as obras, nas obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno, a Gênese e obras póstumas, e também na Revista Espírita. Nós procuramos na codificação os dois verbetes, amigo e amizade. E nós encontramos no Livro dos Espíritos 45 vezes amigo ou amizade. Nós encontramos no Livro dos Médiuns 34 vezes amigo ou amizade. E assim também encontramos 82 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos 117 vezes no Céu e o Inferno, encontramos 8 vezes na Gênese e encontramos 37 vezes em obras póstumas. Mas não foi só. Nós encontramos na Revista Espírita 63 vezes, de 1858. E de 59 encontramos 115, de 1860 encontramos 87 vezes, depois encontramos em 1861 121 vezes, a revista de 1862 tem 118 vezes, 118, olha só. A Revista Espírita de 1863 tem 94 menções para amigo ou amizade. A de 1864 tem 104 vezes. Surpresos, né? A Revista Espírita de 1865 tem 140 vezes amigo ou amizade. A Revista Espírita de 1866 tem 78 vezes. A de 1867, 56 vezes. A de 1868 tem 83 vezes. E a última edição, a de 1869, tem 85 vezes. Tudo isso, se alguém foi curioso para fazer o cálculo, né, chegou ao número maravilhoso de 1.467 vezes. Eu disse 1.467 vezes que aparece amigo e amizade na codificação espírita. Quase 1.500 vezes. Nessas obras que nós mencionamos, sem falar as demais, não é? Pois muito bem. E com isso eu estou aqui afirmando para todos vocês, evidentemente ficou claro isso, da importância que tem a amizade. Eu digo mais, meus amigos, sem as amizades, sem os amigos, nós não conseguimos passar aqui a nossa existência aqui na Terra. Não tem jeito. Nós precisamos o tempo todo de alguém. Nós não somos uma ilha. Nós somos animais sociais, como já diz a nossa sociologia moderna, e nós precisamos do contato social. É uma necessidade para o nosso crescimento, para a superação das nossas dificuldades, para o nosso aprendizado. Todos nós passamos por uma cadeira escolar. Quem nos passaram, ou as pessoas que nos passaram as primeiras e as lições intermediárias e as lições superiores foram os nossos amigos professores, não é verdade? Junto com toda aquela equipe de trabalhadores das escolas, dos colégios, das universidades. Então, meus amigos, todos nós precisamos. O médico que te atendeu já muitas vezes, a tua mãe, teu pai, teus irmãos, todos são amigos. Aqueles que você conhece, aqueles que você não conhece, mas que colocam o pão na tua mesa. Não é verdade? A gente sempre esquece daquele que trabalhou para que a luz chegasse na nossa casa, para que o combustível pudesse ser colocado no tanque do nosso carro, para que nós pudéssemos vestir uma roupa, para que nós pudéssemos ir ao mercado, por exemplo, e trazer o suprimento para dentro de casa. A gente está sempre, o tempo todo, permanentemente, o tempo todo, extremamente
Não tem como, não tem um momento que nós não estejamos ligados, dependendo de alguém. Não existe, não tem um momento. Por isso, meus amigos, estou chamando de amigos, justamente, olha aí, a prova. Por isso, meus amigos, a amizade, ela é fundamental. No Livro dos Espíritos, para que isso fique bem claro, na parte segunda, no capítulo 6 da Vida Espírita, na questão 285, Allan Kardec faz uma pergunta. Ele pergunta assim: os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? Aqueles que já estão desencarnados? Eles se reconhecem por terem passado um período aqui? Né? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo. Olha a pergunta interessante que Kardec fez, para deixar isso bem caracterizado. E os imortais responderam perfeitamente. E assim, de geração em geração. Os laços estabelecidos, não é verdade? No livro dos Médiuns, o segundo livro, na parte segunda, capítulo 6 das manifestações visuais, tem uma pergunta, é a oitava pergunta. Você encontra lá um pouco diferente do Livro dos Espíritos, mas tem a oitava pergunta. E foi perguntado: uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que em certos casos isso é permitido? A gente sabe que nós estamos agora cercados de espíritos agora, não é? Mas eu não os vejo, mas eles estão aqui. Por que em alguns casos eu posso ver esses espíritos? Se isso não acontece frequentemente o tempo todo. E eles respondem: para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva sua individualidade, olha o ensinamento, após a morte. Mas tem um outro ensinamento. A visão passageira desses amigos espirituais basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado. Porque nós estamos cercados de amigos, encarnados. Eu falei agora há pouco de um elenco deles, de todos eles, mas tem também os amigos desencarnados. Na terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa pérola da codificação, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem uma série de informações que são belíssimas a respeito da amizade. Que diz assim, comentário de Kardec: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Começou bem, né? Mas fica melhor quando ele desenvolve assim: ditosos ou felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros, pelos laços da amizade. Isso é óbvio, não é? A encarnação apenas momentaneamente os separa os espíritos. Kardec está dizendo com isso que nós temos uma infinidade de amigos na espiritualidade nos aguardando quando nós sairmos daqui. Porquanto, ao regressarmos à erradicidade, novamente nós nos reuniremos como amigos que voltam de uma viagem. Não é legal? Então a gente tem aqui um círculo, sei lá, eu quero ter 1 milhão de amigos, né, diz a canção. Se nós tivermos 1 milhão de amigos aqui na Terra, nós teremos um número muito superior na espiritualidade. Porque a passagem aqui pela Terra é rápida. E a nossa existência permanente é no espaço. No céu e o inferno, nessa obra maravilhosa também, na parte segunda também, nos exemplos, tem uma lição que eu gosto muito, já falei muito a respeito dessa lição. São os exemplos de espíritos e sua condição, né, enquanto imortais, ou desencarnados. E o primeiro espírito que Kardec colocou, né, para nos trazer as lições é o senhor Sanson, o espírito de um ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, Sociedade Espírita de Paris, não é? E tem uma frase muito bonita, um ensinamento muito bonito que ele diz assim, ó, num dado momento, né, que isso é muito longa a narrativa, mas tem um momento que ele diz assim, que nós separamos: Deus, porém, que me deu uma prova exuberante de sua bondade, permitiu-me recuperar essas faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Isso 2 dias depois. Ele deu uma comunicação durante o seu sepultamento. Olha a elevação desse espírito do senhor Sanson. 2 dias depois, ele trouxe essa informação para Kardec.
falando que Deus permitiu que ele se reconhecesse entre seus amigos. Em a Gênese, os milagres, segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, tem um tópico muito interessante, até doloroso de certa forma, porque fala de um momento de Jesus, talvez o momento mais importante da vida do Cristo. Quando ele está no monte, no jardim, com os 12, ou melhor, com os 11, não é? Porque um deles houvera se afastado, com os 11, portanto. Ele deixa o grupo de 8, sai com 3 deles, avança um pouco adentro, tem uma parte, uma espécie de uma paragem, eu diria assim, e tem uma outra parte mais à frente, onde ele deixa os 8, sai com Pedro, Tiago e João, deixa os 3 ali, pede para que fiquem atentos e se afasta deles. O Evangelho deixa isso muito bem claro. E diz, permaneçam atentos, vigiem, porque eu vou ali orar. Era Jesus se preparando para o grande momento, o momento da sua prisão. E ele vai, ele faz as suas preces, retorna, encontra os 3 dormindo, pede para que eles permaneçam atentos, para que eles orem e vigiem, não é? E sai uma segunda vez, retorna. Por 3 vezes o Cristo vem. A primeira vez ele encontra os 3 amigos dormindo, aos amigos, se afasta, volta, encontra eles dormindo de novo. Na terceira vez que o Cristo retorna, ele diz, levantem-se, porque já está chegando, já está se aproximando aquele que há de me trair. Olha que momento terrível na vida de Jesus. Terrível no sentido doloroso, né? Mas tinha que acontecer, nós sabemos. E ainda não acabara de dizer essas palavras, está na Gênese, e eis que Judas, o filho de Cariote, um dos 12, aquele que tinha se afastado, chegou. E com ele uma tropa de gente armada, de espadas e varapaus, diz o Evangelho, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía, Judas, lhes deram sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes, aquele a quem eu beijar é esse mesmo que procurais, apoderai-vos dele. Terrível, né? O traidor. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse, mestre, eu te saúdo, e o beijou na face. Jesus já esperava. E devolveu para Judas a seguinte sentença, meu amigo, a que viestes? Ou o que vieste fazer aqui? Meu amigo. Aí nós pensamos, Jesus está sendo sarcástico, está sendo... Não, não tem sarcasmo, né, nessa expressão. Era amigo mesmo. Porque para Jesus, por mais que nós nos equivoquemos, nós não perdemos essa condição de amigos do amigo. Ele é nosso amigo. Mesmo num momento tão doloroso como esse da traição. E Jesus foi preso. Repetimos, Jesus não estava usando de uma fala no lugar comum, quando disse meu amigo aqui veio. Né? Estava se referindo sim a um amigo. Olha até onde nós encontramos, né? Até em que circunstância nós encontramos um amigo, não é verdade? Em Obras Póstumas, na primeira parte, Manifestações dos Espíritos, ou de Espíritos, no item 21, nós encontramos uma informação também que fala da amizade. Diz assim, o espírito que se libertou, é muito legal, como que tem pressa de ir rever seus parentes e seus amigos. Ele desencarna, como eu já falei, a nossa família espiritual nos aguarda, ele tem pressa em ver os seus amigos, em rever os seus amigos. Tanto aqueles que estão na espiritualidade, quanto aqueles que estão encarnados ainda. E com relação a esses encarnados, a lição diz assim, quiçá para avisá-los de que acaba de deixar a Terra. E também para dizer a todos eles que ele continua vivo, continua a viver. Não é interessante? Então vejam, todas as obras da codificação falam. É lógico que eu não vou trazer aqui todas as informações que recolhemos da Revista Espírita, que seria muito
é bonita, é bela, belíssimo, mas é muita coisa, muita informação, não daria tempo. Então, para que a gente prossiga falando da amizade, da importância da amizade, eu quero contar para vocês uma história. Gosto muito de contar história. E os nossos amigos dos grupos de estudo sabem que o João Eza repetia essa história. Mas eu repeti porque ela é muito interessante para que nós compreendamos o valor que tem, o peso que tem, a importância que tem a amizade. E que amizade? Essa história é de um autor desconhecido, né? Na verdade, ninguém sabe. Nós fizemos várias pesquisas, mas todas elas dizem autor desconhecido. Ninguém sabe de onde veio essa história. Não, a gente tem algumas ideias, mas elas não são comprovadas. É a amizade nos campos de batalha. Que disse que numa das guerras, provavelmente a Segunda Guerra, ou a primeira, né, que foi a mais sangrenta, talvez tenha sido até a primeira, sangrenta no sentido de que o combate era mais corpo a corpo mesmo, depois de uma grande batalha, de uma luta, né, um momento naquele conflito tão sangrento, um soldado se aproximou do seu oficial. Eles, depois que se afastaram do campo de batalha, estava a certa regular distância, e teria dito para o seu oficial: permita que eu vá buscar o meu amigo que ficou no campo. Eles saíram às pressas e alguém ficou para trás. E o seu oficial teria dito: não, teu amigo já deve ter morrido no campo de batalha. Foi muito dolorosa, foi sangrenta, ele com certeza não sobreviveu. E o soldado insistiu: mas eu insisto em buscar o meu amigo. Você não tem permissão para ir, disse o oficial. Ele desobedeceu e voltou para o campo de batalha, contra a ordem do seu oficial. Passado algum tempo, esse soldado retorna, carregando o amigo nas costas, morto, não é? Trouxeram só o corpo do amigo, e chegou ele também totalmente, num estado realmente bastante deplorável, muito machucado, muito ferido, né? E aí o seu oficial empinou-se e disse: eu disse para você que não valeria a pena buscar o teu amigo, que ele já estaria morto. Eu te avisei. O soldado disse: o senhor tem razão. Mas o senhor está errado quando disse que ele estava morto. Porque quando eu o encontrei, ele ainda estava vivo. Ele morreu durante o período do tempo em que nós vimos voltando para cá, como estou também desfalecendo, disse o soldado. E quando o encontrei, ele olhou para mim e disse: eu sabia, eu tinha certeza de que você viria. Porque os amigos, meus amigos, não nos abandonam. O amigo de verdade não abandona. A gente tem muitas pessoas que se passam por amigos, mas que na hora difícil ele se acovarda e debanda. Isso é muito comum acontecer. Nas tarefas, nos trabalhos, nas encrencas, como diz o nosso colega Alberto Almeida, né? O verdadeiro amigo não faz isso. Ele não debanda. Na hora que a situação fica difícil, é aí que ele permanece perto. Nós trouxemos também, para ilustrar a nossa fala sobre amizade, um pequeno trecho dessa obra de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, onde tem um diálogo muito interessante do nosso personagem central, é uma metáfora, evidente. O livro todo é uma grande figura, uma grande metáfora, mas é muito interessante, tem ensinamento aqui de uma valorosidade, de um valor muito grande. Eu me refiro ao momento em que o Pequeno Príncipe conversa com a raposa. Né? Repito, é um ser isolado, que tem sim a amizade dos seus, né, do seu clã, digamos assim, da sua família, das outras raposas, na verdade. Mas aqui está o símbolo aqui é alguém tentando conquistar um coração difícil de ser conquistado, ou que raramente é conquistado, ou que dificilmente é conquistado, porque é arisco, porque é mal visto, porque dificilmente se aproximam dele, enfim, mas por uma série de circunstâncias que vocês mesmos podem também idealizar quando vocês fazem a leitura da obra. E tem um diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa que diz assim:
E voltou então a raposa. E disse adeus. Adeus, disse a raposa. O pequeno príncipe separando da raposa e ambos, né, enfim, acabaram, em tese, encerrando ali um diálogo. Eis o meu segredo, disse a raposa. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A raposa falou para o pequeno príncipe. Porque ela tinha pedido para que o menino a cativasse, a envolvesse no seu manto de amizade, digamos assim. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Ele aprendera alguma coisa com a raposa. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que te fez tão importante. Porque até aqui o pequeno príncipe se relacionava com a sua rosa e com outros seres também, outras pessoas que ele ia encontrando nos seus mundos, né, nos seus pequenos mundos, não é? Foi o tempo que eu perdi com minha rosa, repetiu ele, também para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, olha que lição importante, disse ainda a raposa. Os homens esqueceram essa verdade, de que é o tempo que você dedica a outra pessoa que faz com que sejam criados os laços de afetividade. Os homens esqueceram disso. Mas tu não a deves esquecer. Recomendação Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és, então, responsável pela tua rosa, que você a cativou. E o Pequeno Príncipe responde, eu sou responsável pela minha rosa, para não esquecer. Então, meus amigos, é uma lição rápida, evidentemente a obra é bastante mais, tem muito mais informações do que isso, né? Mas veja a importância que tem as nossas amizades. Quando nós fazemos um amigo, nós nos tornamos responsáveis pela manutenção da amizade, pelo cuidado que nós dispensamos para com essa pessoa. A preocupação que nós temos. Alguém sumiu, é muito comum nos grupos, sumiu, opa, dá uma ligadinha. Não é assim que a gente faz? Os jovens gostam muito de fazer isso, é muito bonito isso na juventude. O amigo sumiu, você dá uma, opa, está tudo bem contigo? O que te aconteceu? Posso ajudar? Onde é que você está? Como você está? Essa lição do Pequeno Príncipe é muito interessante. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Tem uma outra obra muito interessante que fala sobre amizade, além de todas da codificação que eu mostrei para vocês, da Revista Espírita, com todos aqueles números, quase 1.500 vezes, não é? Que é essa obra. Khalil Gibran Khalil. Aqui só está Khalil Gibran, mas o nome dele tem um outro Khalil na frente. Nessa obra, o Profeta tem um texto muito interessante, onde ele fala sobre amizade. Na verdade, ele está partindo de uma ilha, não é? É como se alguém estivesse desencarnando. Na verdade, tem várias interpretações para o Profeta, né? Para as obras literárias como um todo, né? E nesse afastamento, ele tá cheio de informações, cheio de vivências, de experiências, e está compartilhando isso com as pessoas. Fale-me sobre o amor, fale-me sobre, enfim, sobre várias coisas, várias questões. E ele vai dissertando. E chega um jovem e fala para ele. Um jovem, fala-nos sobre a amizade. Pede para que o nosso personagem disserte a respeito. E aí vem um conjunto de informações muito interessantes a respeito da amizade. Em Khalil Gibran, nessa obra O Profeta. Ele disse assim, olha que profundo. O vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Ele está colocando aqui a amizade como um fator essencial para a nossa vida. O vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Ele é o campo que cultivais com o amor e colheis com gratidão. E é o vosso apoio e o vosso abrigo também. Pois ides até ele com fome e procurai-o para terdes paz. Por fome aqui a gente pode entender todos os tipos de fome, né?
a solidão, a palavra amiga, o reconforto, o apoio material, enfim. Olha o valor da amizade. Ele prossegue: quando o vosso amigo fala livremente, vós não receais o não, nem retendes o não. Uma alusão muito clara que os amigos falarão a verdade para nós. Os amigos de verdade não falam aquilo que nós queremos ouvir. A espiritualidade superior dá provas disso. Quem leu algumas biografias de Chico Xavier sabe o que estou falando. O grande amigo de Chico Xavier, Emmanuel, o tratava com muito respeito, mas com muita firmeza. Se tinha que advertir o Chico, Emmanuel advertia. Se tinha que encorajá-lo, Emmanuel encorajava. É o que nós encontramos no profeta. Quando o vosso amigo fala livremente, vós não receais o não, desculpem. Quando o vosso amigo fala livremente, porque ele é teu amigo, vós não receais o não. Não tem medo de ouvir o não. E esse é um ponto muito interessante para todos nós que temos amigos de verdade, meus amigos. Porque um amigo, eu me permito até fazer uma quebra aqui na nossa narrativa, um amigo que eu diria que é, não é perigoso, né, mas um amigo que ele não se revela exatamente como amigo, é aquele que fala exatamente o que você quer ouvir. Que falseia muitas vezes a verdade, às vezes com medo de te causar algum desconforto, e isso te causa um problema sério na continuação. O amigo verdadeiro, ele é claro, ele é límpido, não é? Ele é honesto, ele está presente na dificuldade, na alegria, em todos os momentos. E quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. Não é belo isso? Ou seja, a simples presença do amigo é suficiente. Não precisa falar nada. Você não ouve a boca falar, você ouve o coração. Pelo simples fato de ele estar ali, você fica na certeza de que tem um apoio, de que é uma segurança que você tem. Pois na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as esperanças nascem e são partilhadas sem palavras, com alegria. Quando vos separais de um amigo, não fiqueis em dor, pois aquilo que mais amais nele tornar-se-á mais claro com a sua ausência. A falta do amigo vai ser sentida. Tal como a montanha, para quem a escala, é mais nítida a vista da planície. Ou seja, o amigo é aquele que faz com que você enxergue além. Compreenda essas questões assim, que somente a amizade é capaz de responder. As dificuldades que nós temos, as dores que nós temos, as desesperanças desaparecem, né? A fé retorna, a certeza, a alegria. Ter amigo é essencial, meus amigos. E não deixeis que haja outro propósito na amizade que não o aprofundamento do espírito. Ou seja, esteja o meu amigo diante de mim, ou esteja distante, até na espiritualidade, mesmo desencarnado, ele continuará sendo nosso amigo. Como é o caso do Cristo, não é verdade? Pois o amor que só procura a revelação, se não for assim, né? O amor que só procura a revelação do seu próprio mistério não é amor. Ou seja, o amigo que é amigo por curiosidade, mas uma rede lançada que só apanha o que não é essencial. Os interesses da amizade, então, devem ser profundos e verdadeiros, e não somente por curiosidade. Eu vou ser amigo de alguém para saber como ele vive, porque ele tem isso, porque não. Não é assim. A amizade, ela vai muito mais além do que isso tudo. Tanto que ele continua dizendo assim, e deixai que o que de melhor há em vós seja para o vosso amigo. Você separa aquilo que tem de melhor. A melhor fala, a melhor companhia, as melhores instruções, as melhores notícias, as melhores orientações.
É isso que os nossos amigos merecem. Já que ele tem de conhecer o refluxo da vossa maré, que conheça também o seu fluxo, ou seja, todos os lados. O amigo de verdade, eles nos conhecem profundamente, sabe das nossas fraquezas, fluxo, e da nossa fortaleza também, o nosso refluxo, ou vice-versa. O amigo sabe, ele olha para você, identifica em você uma necessidade, uma carência, um problema. O verdadeiro amigo é assim. Como foi dito agora há pouco, sem precisar falar nada. Pois, para que serve o vosso amigo se só o procurais para matar o tempo? Não é verdade? Procurai-o também para viver, diz a obra. E termina assim: e na doçura da amizade, que haja alegria. Porque essa é a característica fundamental da amizade. Fazer com que as pessoas se sintam felizes, alegres, né, quando estão diante de outra, um diante de outra pessoa. Pois é nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura de sua manhã. Uma forma poética também para dizer das alegrias que nós sentimos quando estamos diante de alguém que nós amamos. Falando assim a respeito dos amigos, lá no começo eu disse para vocês, quem é o maior amigo? Não é quem foi, né? A gente fala, já passou por aqui há 2.000 anos. É quem é o nosso maior amigo? O nosso maior amigo, meus amigos, né, é Jesus. E João, evangelista, registrou uma fala do Cristo que deixa isso muito claro, para que nós não tenhamos dúvida alguma a respeito do amor que Jesus tem por todos nós. É o que fez com que ele viesse para a terra, encarnasse entre nós. João registrou uma fala do Cristo que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, como ele mesmo fez. Eu repito, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O evangelho está aí. Se você cumprir o teu evangelho, o meu evangelho, o Cristo dizendo, você será meu amigo. E ele continua dizendo assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Só um amigo faz isso. No caso do Cristo, o médio de Deus, trouxe para todos nós, como grande amigo que é, as lições, os ensinamentos, as orientações por meio do seu evangelho, que é, na verdade, uma grande comunicação vinda de Deus por intermédio do Cristo, o médio dele. É maravilhoso, meus amigos, quando nós encontramos, está em João, capítulo 15, versículos de 13 a 15. É maravilhoso que nós encontramos nas escrituras, na codificação, em todas as obras básicas, na revista Espírita e em tantos outros momentos, nas narrativas de Emmanuel, especialmente, que fala muito bem a respeito do Cristo, é chamado de o quinto evangelista por isso até, quando nós encontramos no ensinamento de Jesus esses ensinamentos tratando da amizade, da importância da amizade. E como amigo que nós somos, nós deixamos aqui um grande abraço para todos vocês. Pedimos as bênçãos de Deus, nosso Pai, as bênçãos de Jesus, numa prece de agradecimento por esta oportunidade, em que nós nos reunimos como amigos que somos, para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a excelente oportunidade que temos de nos vermos entrelaçados pelos laços da afetividade, da amorosidade, da amizade, da fraternidade, para nos entreajudarmos na superação das dificuldades que se nos apresentam. Repetimos, não somente nesse período de pandemia, mas durante todos os momentos. O nosso pedido, Senhor, para que os nossos amigos
continuem sendo abraçados por Ti, orientados, intuídos pelo Teu amor. E que as Tuas bênçãos os alcancem a todos. E onde quer que eles se encontrem, sintam a Tua presença em forma de saúde e de muita paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.